Luísa, algum outro cuidado que tu gostaria de tratar aí? Eu quero, sim, falar da aparência física, que é um negócio muito interessante, porque, assim, o Marcelo disse antes, né? Ah, se o cara tem 1,70 m, eu não vou descrever a altura dele na história, porque não tem objetivo. Agora, se ele tem 1,98 e para a história isso tem algum objetivo, eu vou descrever a questão física da personagem. Na literatura romântica e na literatura erótica, as descrições físicas elas são algo muito importante, porque elas colaboram com a imaginação do leitor. E aí eu quero chamar atenção para algumas coisas. A primeira delas é que se a gente vai descrever uma personagem de forma física na nossa narrativa, é preciso que isso seja feito no início do texto. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente esquece desse detalhe. E lá quando a gente está na página 100, a gente resolve dizer então que a personagem tinha o olho azul. Mas, pô, o leitor já leu 100 páginas achando que a personagem tinha o olho castanho, porque na imaginação dela aquela personagem combinava com o olho castanho. E aí lá na página 100 eu digo que ela tem o olho azul. Eu acabo com a alegria do meu leitor, entendeu? Ele Alegria, perde. porque... Deixa eu te contar, Luísa, uma história. A gente não combinou, gente, a gente não ensaiou nada. Mas um livro que eu tenho a cor do outro, poucas coisas para definir esse livro, uma delas foi isso. O livro começa com uma história de amor, de um adolescente com outro adolescente, um casal que vai. Na página 30, mais ou menos, o cara vai visitar a família dela. E aí tá aquela tensão de visita de um namorado na casa da namorada. Quando ele vai embora, a menina olha para a mãe e pergunta: o que tu achou dele? E a mãe responde: tu não me disse que ele era negro. E só naquele momento do livro, os leitores descobrem que ele era negro. E aí me perguntam, por que tu não avisou antes? Mas é que o Rapunzel é branco ou é negra, não interessa. Os personagens não precisam ser... Aliás, isso é uma dica importante. É muito comum o livro a pessoa não descrever a cor de nenhum personagem. Aí chega lá na página 50, aparece um personagem negro, ela diz que ele era negro. Por que ela não descreveu os outros que não eram negros, né? Então não precisa descrever a cor do personagem, a não ser que haja uma função na história. E a ideia é que a menina, para ela não importava a cor do namorado, passa a fazer diferença quando a mãe fala isso e a vida dela vira um inferno. Mas olha só, tu tem um objetivo para fazer isso, para Isso. só escrever lá na página 30, porque para a menina não fazia sentido, ela não via nenhuma diferença. E aí, quando vai para a família, né, a gente vai trazer a questão do racismo na família. Aí, ok. Mas acontece, Marcelo, que e isso não é uma coisa incomum, tá? É bem comum. Muitas vezes não é uma coisa importante, né, tu descrever, mas a pessoa resolve descrever lá na página 50. Seja lá por que motivo, porque ficou bonita a frase que ela escreveu e ela quer falar da cor dos olhos. Só que o leitor já criou a imagem ideal na cabeça dele, né? E aí eu quebro aquilo. E quando eu quebro isso, eu perco o interesse do leitor. Então, principalmente na literatura de entretenimento, na literatura erótica, romântica, tem que ter esse cuidado. Se eu vou falar sobre questões físicas da minha personagem, e eu não tenho uma questão como a que o Marcelo trouxe no livro dele, eu devo fazer isso logo no início, para já apresentar e para não deixar com que o meu leitor crie uma imagem mental que não vai condizer com o que eu preciso que a minha personagem tenha. E dentro dessa questão da aparência física, também ressaltar que, assim, os corpos não são, os nossos corpos não são os corpos de revistas. Eles não são aquele padrão criado, né, de beleza que estampa a capa de revista. Então, trazer isso para essas personagens, principalmente na literatura erótica, ela acaba reforçando preconceitos, mais uma vez. Né? Se todos os homens da literatura têm os corpos perfeitos, as mulheres os corpos perfeitos, como nós, pessoas comuns, que não temos esses corpos, não passamos 24 horas na academia, vamos nos sentir ao ler. A literatura romântica e a erótica, ela tem muito isso da leitora querer estar vivendo aquela história, querer, sabe, se sentir naquela história. E no momento que eu padronizo esses corpos seguindo, né, esse ideal de beleza construído pela sociedade, eu acabo tirando o direito dela de vivenciar aquela experiência com o seu próprio corpo. Então, ter muito cuidado com isso, assim, se eu vou precisar descrever essas questões, que eu faça isso no início e que eu faça isso dentro do que existe realmente de possibilidades
o nosso mundo e não fechar na capa da revista.